O Rio de Janeiro é conhecido dentro e fora do Brasil por um estigma de violência que recai principalmente sobre territórios de favelas e periferias da região metropolitana. Esse assunto está no ponto de ônibus, na corrida em carros de aplicativo, dentro de casa, na mesa do bar. Cada canto, em qualquer hora ou lugar, tem gente falando sobre como as cidades da metrópole e suas populações vivem em perigo. E quando falamos desse perigo, sobre segurança pública, quase sempre a gente está falando sobre confronto, violência armada, operação policial, tiroteio, assalto, número de mortos. Mas e se a gente mudasse a pergunta? O que significaria de fato viver em um território seguro e ter uma política efetiva de segurança pública? Voltamos, eu sou Karim Nuru, jornalista, pesquisador e roteirista do Próxima Estação, o podcast da Casa Fluminense, onde conversamos sobre a realidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, com lideranças que vivem na pele os temas que trazemos aqui. E a nossa conversa de hoje é sobre segurança pública, talvez um dos temas mais delicados e densos a se tratar aqui, mas a gente vai tentar falar sobre isso te mostrando uma perspectiva de segurança pública para além da violência armada. Vamos falar sobre memória, reparação, direito à cidade, sobre os sonhos e as lutas de quem continua reivindicando novos modos de existir em territórios historicamente atravessados. E para conversar hoje com a gente convidou a Evelyn. Meu nome é Evelyn Dias, eu sou mãe, mulher negra, mulher de axé, cofundadora do Instituto de Ação, Esporte e Educação. Eu sou assistente social, faço parte da Associação de Mulheres Negras, Aqualtune, e hoje também faço parte da Frente Penha. Também vamos receber o Jorge. Olá, meu nome é Jorge Antônio Tavares Peixoto, eu tenho 48 anos, sou morador aqui e atuo em Queimados, na Baixada Fluminense. Esse território que é de muita potência e também de muita violação de direitos. Sou psicólogo, atualmente sou professor universitário, coordeno um pré-vestibular comunitário, sou ativista de direitos humanos. Eu tenho uma trajetória de pré-vestibulares desde 2002. E ao longo desses anos eu tenho trabalhado com educação popular, formação de juventude periféricas e organização comunitária, sempre com a ideia de entrar na universidade como uma estratégia concreta do enfrentamento às desigualdades que marcam a Baixada. A Evelyn é da Penha, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e o Jorge vem de Queimados, na Baixada Fluminense. Ambos os territórios fazem parte desse estigma que a gente falou no início do episódio, que resume bairros e municípios à violência. A Evelyn, além de assistente social, é uma das lideranças que atua de muitas formas, incluindo sua participação na Frente Penha, um coletivo que se une na luta pelo direito da população do território do Complexo da Penha. A gente luta para existir, né? Luta para poder ter o direito de ir trabalhar, o direito de estudar, o direito de transitar, o direito de ter lazer. Se existe uma liderança na minha pessoa, é nesse caminho, né? No caminho do direito de existir, do direito de transitar, do direito de ter lazer, do direito de ter tranquilidade para fazer as coisas acontecerem socialmente na nossa vida. Essa luta custa muito para as lideranças. Existem várias formas do Estado estar presente no território para além das operações. A questão é que não está, e que quando está também tem uma questão muito da precarização, né? A gente chega, por exemplo, numa clínica da família que não tem os remédios todos, que falta os remédios que a gente precisa, que falta médico às vezes para atender todo mundo. A quantidade populacional, né, de um complexo de favelas e a quantidade de profissionais, seja médico, psicólogo e etc., para atender essa população é ínfima. A quantidade de escola para a quantidade de pessoas que existe dentro do complexo, a quantidade de professores, enfim. Quando o serviço existe, ele acaba sendo precário, né? Então é isso, assim, o Estado, ele deixa essa lacuna que, enquanto lacuna, ela pode ser ocupada. E tem muitas instituições não governamentais, né, grupos, enfim, que também tentam
ocupar essa lacuna para produzir esporte, para produzir saúde para o território, para produzir cuidado por território, alimentação, inclusive, por território, né? Se falando da Penha, a gente tem uma horta comunitária, mas essas coisas, elas não são vistas e elas não são valorizadas. Desafios que atravessam a atuação da Evelyn e de outras lideranças da Penha também alcançam Queimados. Jorge e outros integrantes do Ampara precisam unir forças para conseguir ocupar com educação as lacunas deixadas pelo Estado para que elas não sejam preenchidas pela violência. As lideranças, na ausência do Estado para proteger, principalmente as lideranças de favela, de periferia, como a gente, viram uma espécie de linha de frente, né, de proteção da vida. A gente organiza a rede de informação para avisar sobre operações, a gente vê muito isso aí, né, adaptar horários de atividades, acompanha estudantes de deslocamento. Então, muita gente tem um projeto aí de organizar, até no próprio WhatsApp mesmo, né? Acolher famílias em situação de crise. Então, isso é bem legal, acontece muito, né? E é fruto de iniciativas de organização da sociedade civil. Então, muitas vezes, as lideranças estão ali na mediação do conflito, né? Então, percebem isso e tentam, a partir de potências, orientar o acesso às políticas públicas e produzir aquilo que o Estado já deveria fornecer, que é uma política de presença, de escuta e de proteção. Para além da Frente Penha e do Ampara, diversas outras organizações, coletivos e movimentos da sociedade civil estão presentes no dia a dia dos territórios e comunidades para oferecer aquilo que o Estado não garante: segurança e cuidado. Essa é mais uma realidade alarmante do Rio de Janeiro, onde ano após ano, mandato após mandato, os governos do estado fazem a gestão da segurança dos territórios só a partir da lógica do confronto armado e da violência. Sem tática, sem planejamento, sem organização, sem resultado efetivo e sem garantir direitos à população que estão presentes nos territórios e são atingidos pelas operações. Eu entendo que tantas operações policiais de confronto quanto as decisões do governo que escolhem onde a vida vai valer mais ou menos. Na Baixada Fluminense, por exemplo, a letalidade em ações policiais é maior do que na capital. Então, o que mostra que existe um padrão de política de segurança, né? Que seleciona territórios para matar mais. E como liderança de pré-vestibular comunitário, né, de alguma forma, isso atravessa o trabalho da gente o dia todo, né? Seja porque tem aula cancelada, porque tem operação, estudante que não consegue chegar, porque teve tiroteio, família que está em luto. Então a gente tenta construir um projeto de vida num cenário em que o Estado parece mais com um fuzil do que com uma escola, né? Eu acho que as outras formas de presença do Estado no território, é importante reconhecer isso, mas é ainda muito desigual, sabe? Eu acho que a gente tem escola pública, a gente tem unidade de saúde, a gente tem CRAS, a gente tem iniciativas pontuais de cultura. Eu acho que a gente tem programas de alfabetização de jovens e adultos, ações que foram implementadas, por exemplo, em Queimados, em educação, em inclusão. Mas muitas vezes essa presença é fragmentada, é precária, é com pouco diálogo, né, com quem vive no território. Então acontece um paradoxo: o Estado é fortíssimo para reprimir e muito frágil, sabe, para garantir direitos. A realidade que o Jorge retrata é parte do que milhares de moradores de favelas e periferias de toda a região metropolitana do Rio vivem diariamente. Segundo dados do Fogo Cruzado, desde que Cláudio Castro, nosso último governador, assumiu o estado do Rio de Janeiro, ainda em 2020, aconteceram 265 chacinas na região metropolitana e cerca de 70% delas foram decorrentes de ações policiais. Além disso, só em 2025, 39% dos tiroteios registrados na metrópole foram durante operações. E apesar da queda de quase 9% no número de tiroteios em relação a 2024, existe uma contradição aí, já que mesmo com a redução da violência armada em números gerais, 2025 teve a maior proporção de tiroteios provocados por operações policiais já registrada. Enquanto isso, no mesmo ano, as disputas por territórios entre grupos armados aumentaram 26%.
Isso significa que, mesmo com operações cada vez maiores e mais violentas, a lógica de guerra não resolveu o problema da violência do Estado, as disputas de grupos organizados e a violência armada. A Cecília Oliveira, que é jornalista investigativa especializada em violência e uma das fundadoras do Instituto Fogo Cruzado, trouxe uma análise pra gente sobre a política de segurança que opera há anos no estado do Rio de Janeiro. As chacinas, sob o governo Cláudio Castro, mostram o óbvio, que matar dá voto. E chacinar dá mais voto ainda. E as chacinas, elas mostram também o resultado de um Estado sem política de segurança e onde as polícias são manobradas, usadas politicamente pelo governador da vez. Há muito tempo, o Rio adotou um modelo de segurança que é baseado na produção de corpos, de cadáveres, como demonstração de força. Então, a gente teve Jacarezinho, Vila Cruzeiro, Penha, Alemão, e essas situações, elas não são desvios, elas são aí a política de segurança funcionando como ela foi feita para funcionar. Nos últimos anos, também existiram tentativas de frear essa lógica de guerra permanente que é instalada nas favelas e periferias do Rio. Uma das mais importantes foi a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que reconheceu as violações de direitos humanos cometidas durante as operações policiais no estado do Rio. A medida estabeleceu uma série de regras para tentar reduzir a violência policial, como a exigência do uso de câmeras corporais, maior transparência nas operações, restrições de ações próximas a escolas, creches e hospitais. Na prática, a decisão do STF era também um reconhecimento oficial de algo que moradores denunciam há décadas. Existe uma política de segurança pública no Rio de Janeiro que naturaliza a morte de populações faveladas e periféricas. A DPF das favelas, ela foi fundamental porque ela colocou limites jurídicos numa política de segurança que operava como se a favela fosse um território sem constituição. E durante a vigência da DPF, houve uma redução de 70% no número de mortes cometidas pela polícia. E isso sem afetar nenhum outro índice, tipo, não houve mais roubos de carga ou menos apreensão de drogas, por exemplo. E isso de acordo com os números do próprio ISP, do próprio governo. Mas a DPF ela foi mexida recentemente, O STF homologou parcialmente o Plano do Rio, ali no início de 2025, e determinou que medidas como planejamento, transparência, controle externo, redução da letalidade, investigação de violações, mas também tirou do plano ali uma coisa que era a proibição de usar helicópteros como plataforma de tiro. Isso voltou a poder fazer, o que é absolutamente um absurdo, é um absurdo. E, de qualquer forma, os efeitos da DPF não são suficientes, porque decisão judicial não substitui política pública. Então, a DPF ela criou parâmetros, mas o governo tenta aí, de toda forma, contornar esses parâmetros. Muitos dos críticos falam que a DPF proibiu operações. Ela não proibiu, ela estabeleceu que, para fazer operação, tem que ter planejamento. E o histórico do Rio de Janeiro é preocupante. Em 2026, completam 5 anos da chacina do Jacarezinho, que deixou 28 mortos. São 4 anos da chacina da Vila Cruzeiro, na Penha, que deixou 23 mortos. E 7 meses da chacina do Complexo do Alemão e Penha, a mais letal da história do país, com mais de 120 mortos. 3 das operações policiais mais letais do Rio, da história do Rio. Inclusive, esse volume de mortes no Alemão e da Penha é o maior da história do país, inclusive superou o Carandiru. O Cláudio Castro ele estava apagado, sem apoio da própria base, da base aliada do governo dele, inclusive. E depois da chacina, ele foi elogiado por outros governadores de extrema-direita. Então, o nome dele despontou nas pesquisas para o Senado, mesmo ele estando inelegível. Então, é isso que as chacinas mostram. O Castro, ele se recolocou politicamente, ele renasceu politicamente, É aquilo, a gente precisa dizer o óbvio. Não prendeu quem eles disseram que era para prender, apreendeu pouquíssimas armas, então é muito cristalino como isso não funciona para a segurança, mas funciona belíssimamente para a política.
Bom, quando o assunto é segurança pública do Rio de Janeiro, operações policiais se tornam uma estratégia política que usa o território e sua população como parte dos alvos e, quando a operação acaba, o que fica? Escolas fechadas, creches sem funcionar, postos de saúde impedidos de atender, trabalhadores sem conseguir sair ou chegar em casa, crianças deitadas no chão das salas de aula, aprendendo desde cedo que sobreviver ao confronto também é parte da rotina. Essas estratégias de combate custam literalmente a vida da população, que coloca em risco não só crianças, moradores dos territórios, como também os próprios trabalhadores de segurança do Estado, e esse custo é muito alto para pouquíssimo resultado. Os dados comprovam que essa estratégia, que foi tomada como uma decisão política por diversos governadores na história do Rio, não garantiu dias mais seguros para a população. E mesmo sem dado, a gente consegue observar isso na nossa rotina. O que mudou no seu dia a dia depois de uma operação que paralisou a metrópole e deixou mais de 100 pessoas mortas? O que isso mudou na rotina? As análises de especialista e a nossa vivência mesmo comprovam a ineficiência da atual política de segurança do Estado. Apesar disso, a ideia de que mais operações é igual a mais segurança ainda rondam a nossa dinâmica social. A narrativa mais operações é igual a mais segurança ainda se sustenta porque ela é simples, visual e eleitoralmente muito rentável. Então, operação tem helicóptero, tem blindado, tem fuzil apreendido, coletiva de imprensa. Agora, se você pensa em inteligência financeira, auditoria de arsenais, controle de munição, investigação patrimonial, isso não dá esse tanto de imagem, né? Não dá para você ter essa imagem de, entre aspas, ação. Mas quando você olha os dados, o que aparece é outra coisa, né? O projeto do Fogo Cruzado, o Futuro Exterminado, mostra que 1/3 das crianças e adolescentes baleados no Grande Rio foram atingidos durante operações policiais. 1/3. 1/3. 1 em cada 3. É muita coisa, né? E a gente está falando de criança indo para a escola, dentro de casa, brincando na rua, atravessando aí o bairro, vivendo, né? Enquanto acontece um tiroteio no meio de uma operação policial que não foi bem planejada. Então, o que essa política produz? Ela não produz segurança, produz um trauma coletivo. E muitas vezes interrupção da infância, da adolescência. Então tem uma geração inteira crescendo sob essa lógica extremamente violenta. E essa narrativa se sustenta também porque boa parte da sociedade foi ensinada a aceitar que algumas mortes são ok, né? Tem que pagar esse preço, é o preço da segurança. Mas essa morte não pode ser dentro da família dela, né? Enquanto for na família dos outros, tá ok pagar esse preço. O problema é que o histórico do Rio mostra o contrário, né? Operação sempre assim, sem investigação, sem política territorial. Isso não desmonta o crime, não enfraquece o crime, só reorganiza, né? Então o crime, ele tem aquele baque momentâneo, ele se reorganiza e continua agindo. E a população continua com medo, continua na linha de tiro. Nos últimos anos, mais de 100 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo projeção do Cobrador, a plataforma de monitoramento da Casa Fluminense, se nada mudar, até 2030 esse dado pode ultrapassar o número de 300 crianças baleadas. É importante que a gente comece a pensar em segurança pública para além do confronto armado. Estamos falando sobre o direito de viver a cidade sem interrupções. Até porque a violência e a falta de segurança não começa no tiro. Ela também aparece no seu bairro com pouca iluminação, a falta de praças e áreas de convivência, a pouca oferta de moradias populares, o número de pessoas em situações de rua, falta de acesso à educação, emprego para a juventude, enfim, tudo que afeta o viver com proteção e dignidade. A última edição da Agenda Rio 2030, uma publicação da Casa Fluminense que apresenta propostas de políticas públicas para as cidades do Rio de Janeiro, apresenta a prioritária de cidades seguras que pauta a segurança pública justamente a partir de uma política baseada na preservação e proteção das áreas públicas, com foco em uma segurança voltada à garantia da vida e não ao combate armado, onde o investimento é direcionado para infraestruturas, conservação e o bom funcionamento dos serviços públicos. Enquanto a gente não vê essa mudança de chave, alguns territórios continuam sendo cercados por estigmas e estereótipos que os colocam em insegurança, sendo geridos sobre a lógica da violência.
a segurança pública é inerente à pessoa negra no Brasil, né? A gente já nasce estigmatizado, sem nem ter chance de questionar isso. Então, não tem como não pensar nessa insegurança pública sendo mulher negra. Ela é uma coisa constante na nossa vida. Essa preocupação de ter que provar o tempo todo que você é inocente, que você não fez nada, que você é alvo de uma perseguição injusta. Sobretudo, assim, principalmente depois de formada, né? E ainda morando em comunidade, porque ser formada não dá a gente um passe livre, mas isso abre os olhos das pessoas, né? Então, saber que você tem direito, mas ao mesmo tempo você morar numa favela onde a polícia te obriga a abrir a porta sem um mandato, que quer, enfim, sonegar o seu direito, né? Que às vezes, algumas vezes assim, seus filhos estão dormindo em casa e aí começa um tiroteio e daqui a pouco, né, todo esse caos está instalado dentro da vida da gente. Então, assim, essa é a insegurança pública. Para quem tá no território, é assim. Todo mundo é alcançado pelo mesmo estereótipo, pela violência e pelo trauma que ela gera. Eu acho que a violência impacta diretamente a forma como as pessoas sonham e planejam o futuro, sabe? Em territórios onde a morte é banalizada, como o nosso, o horizonte vai ficando curto. Muitos jovens planejam o amanhã, não a próxima década. Então, na prática, o que eu vejo é que os estudantes que mudam de curso, turno, até desistem mesmo de prestar a prova do vestibular, têm medo de circular em determinados horários e áreas, ou outros internalizam uma ideia que o lugar de universidade é para uma outra pessoa, para o outro, para a cidade formal, vamos dizer assim, né? E não para quem mora onde a polícia mata mais. Então, assim, como psicólogo, percebo que quanto isso gera ansiedade, desesperança, uma sensação de que qualquer planejamento pode ser interrompido por uma bala, que não tem CPF, né? Então, por isso, nosso trabalho é insistir no direito de projetar o futuro, mesmo num contexto de guerra não declarada que a gente vive hoje no Rio de Janeiro. Então, nossa atuação vira também uma atuação de cuidado emocional, de acolhimento do trauma e às vezes até de denúncia pública. Não é falta de vontade do jovem, é uma estrutura que bloqueia esse direito de sonhar. Ou seja, são os próprios moradores, a sociedade civil organizada, que se sobrecarrega para fazer o que o Estado não faz, que é dar acolhimento e oferecer outras formas de vida para além da violência. A gente fala assim, né? Se eles lá não fazem nada, fazemos tudo aqui. Mas, assim, fazer tudo daqui é um trabalho redobrado que as instituições locais tentam fazer e, mesmo assim, não recebem esse apoio devido do Estado e poderiam receber mais acolhimento, entendimento, saber como é que essas instituições, apesar de tudo, funcionam aqui dentro. Ser mais valorizado esse trabalho também comunitário, porque estar próximo é a melhor forma de ver de fato e de acolher de fato. Então, as instituições fazem o que elas podem, mas assim, não garantem o que o Estado deveria garantir. E o Estado é omisso em várias situações também, né? Então fica pesado, complicado para essas instituições que atuam dentro do território dar conta. A sobrecarga do cuidado nos territórios também deveria fazer parte do debate sobre segurança pública, porque quando o Estado não dá conta de cuidar dos territórios, oferecer assistência, são lideranças, mães, educadoras e educadores populares, trabalhadores e moradores que precisam sustentar múltiplas jornadas ao mesmo tempo. O trabalho formal, cuidado com a casa, com a família e muitas vezes o cuidado do próprio território. Nós temos 2 episódios aqui no podcast falando sobre o cuidado e a sobrecarga de lideranças. Vale a pena também ouvir essas conversas, porque quando o Estado falha, são essas pessoas que criam redes de proteção, organizam arrecadações, acolhem famílias, denunciam violações, cuidam das crianças, tentam garantir comida, afeto, alguma estabilidade no meio do caos. São elas que ficam depois que o confronto acaba e a polícia vai embora.
Mas esse cuidado ele não deveria ser responsabilidade exclusiva de quem vive no território. Garantir vida digna, proteção e possibilidade de futuro deveria ser um dos maiores compromissos coletivos e também uma das principais responsabilidades do Estado. Até porque as operações elas chegam nas favelas, nas periferias, mas em maior ou menor grau, ela atinge todo mundo. Foi assim na Penha e no Alemão. Todo mundo lembra onde estava quando aconteceu a chacina mais letal da história. A cidade parou. Pararam os trens, os ônibus, as escolas, os postos de saúde. Parou a rotina de milhares de trabalhadores tentando voltar para casa. Parou a vida de centenas de famílias atravessadas pelo medo, pela ausência de resposta e pela violência do Estado. A segurança pública afeta tudo, tudo. Quem mora em favela perde o direito de sair para trabalhar, estudar, levar o filho na escola, circular pela cidade, dormir sem ouvir barulho de tiro. E quem está fora das favelas também vive aí uma cidade que é atingida pelo medo, barricada para todo lado, tiroteio, fechamento de via, o ônibus que não passa. E, claro, a expansão do controle desses grupos armados, né? E o direito de ir e vir da população, de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, tudo isso fica comprometido por uma política de segurança mal executada, ou, no caso, pela falta dela, né? Pela falta de uma política de segurança que leve isso em consideração. E o direito à cidade, ele pressupõe que você tenha liberdade para circular pela cidade, né? Que você consiga acessar serviços, que você consiga planejar o seu dia a dia. Então, a política baseada só em confronto, ela transforma bairros inteiros, partes da cidade inteira, em zonas onde os direitos não são válidos. Enquanto ações inefetivas seguem sendo realizadas pelo governo do estado, territórios inteiros continuam sendo colocados em riscos e enxergados apenas pela lente da violência e da insegurança, como se as favelas e periferias fossem reduzidas aos números de operações, aos helicópteros sobrevoando o céu e às manchetes sobre o confronto. E talvez uma das perguntas mais urgentes seja justamente essa: se o modelo baseado no confronto armado não tem conseguido garantir proteção, reduzir a violência ou preservar as vidas, então quais caminhos o poder público deveria assumir para conseguir construir uma política de segurança realmente comprometida com a vida da população? Segurança pública precisa deixar de ser sinônimo de confronto, baseado no confronto, né? O governo ele deveria assumir uma estratégia que fosse baseada em investigação, inteligência financeira, combate à corrupção, integração dos bancos de dados, das investigações. A gente tem, claro, que lembrar de fortalecer corregedorias e ouvidorias. A gente precisa proteger testemunhas. Então, tem muita coisa para fazer, mas quem vê político ou gestor público falando sobre isso? Sobre combate à corrupção, então, menos ainda, né? Eu tive recentemente na CPI do crime organizado no Senado, lá em Brasília. E lá eu falei que aquela CPI, ela só existia porque outras 4 CPIs foram feitas, investigaram um monte, produziram relatórios enormes e ninguém fez nada com aquilo. Nada aconteceu. A gente teve a CPI do tráfico nacional e internacional, que aconteceu na Câmara dos Deputados em 2006. A gente teve 2 CPIs das armas no Rio, em 2011 e 2016. E a gente teve a CPI das milícias em 2008. E praticamente nenhuma providência foi tomada. E a gente continua vendo, inclusive, os mesmos nomes que foram revelados lá na CPI das milícias na política hoje. Então, o caos da segurança pública que a gente está imerso nele hoje é resultado dessa omissão. Porque há décadas e décadas essas CPIs, elas mostram os problemas. Mostram que falta auditoria, combate à corrupção. O que a gente vive hoje é resultado de não fazer coisas, de não tomar providências, de fechar os olhos, né? Então é isso, o crime se nacionalizou, mas as soluções que nos são apresentadas ainda é local, né? É local, é descoordenada, pouco integrada, o que significa que a gente vai continuar tendo problema. O que a gente vê quando ocupa esses territórios é que eles nunca foram apenas cenários de violência.
onde o Estado chega com tiros, lideranças ocupam com cultura e educação, praticando aquilo que a gente chama de tecnologia social, fortalecendo espaços cheios de memória, cultura, trabalho, afeto e organização coletiva. Territórios inteiros criando estratégias de sobrevivência e redes de cuidado. É justamente nesse contexto que iniciativas como o Pré-Vestibular Ampara, onde o Jorge atua, passam a ocupar um papel fundamental, porque educar nesses territórios também é uma forma de proteger, fortalecer os vínculos, construir pertencimento e dar outras opções de futuro para a juventude. Talvez seja importante dizer que quando a gente fala de segurança pública na Baixada, a gente não está só falando de uma estatística, uma coisa assim de números, né, abstrato. A gente está falando de histórias de estudantes, de famílias, de gente que tem nome, que tem rosto, que teve projetos interrompidos. Então acho que a gente também precisa afirmar que a Baixada não é só um território de morte, um território de resistência, né? Os pré-vestibulares comunitários, os coletivos, as mães que lutam contra o genocídio dos filhos, os movimentos de juventude, tudo isso é produção de vida, é resistência. Então, eu gosto de pensar que cada jovem da Baixada que entra na universidade é uma resposta concreta a essa política de morte. Eu sigo na educação porque ela, ao mesmo tempo, cuidado, ela também é denúncia e ela é aposta radical no direito de viver e sonhar aqui. O Ampara faz parte do Juventude Popular nas Universidades, uma das linhas de apoio do Fundo Casa Fluminense, que fortalece 10 pré-vestibulares populares de diferentes territórios da região metropolitana do Rio de Janeiro. A partir desse projeto, a Casa impulsiona a educação popular como uma ferramenta de enfrentamento às desigualdades, ampliação de acesso à juventude negra, favelada, periférica ao ensino superior, criando caminhos de pertencimento, formação crítica e construção de futuros mais dignos para esses territórios. Eu acho que o papel da educação na construção dos territórios mais seguros é fundamental. A educação, especialmente a educação popular, né? A educação em direitos humanos é central para a construção de territórios mais seguros. Porque ela não só transmite o conteúdo, mas ela produz também uma consciência crítica, um pertencimento, um projeto de vida. Então, por exemplo, num pré-vestibular comunitário, a gente não está apenas preparando para o Enem, né? A gente está discutindo racismo, está discutindo o genocídio da população negra, está discutindo direito à cidade, está discutindo políticas de segurança de saúde mental. Isso fortalece o sujeito, fortalece o coletivo, cria redes que protegem. Quando o estudante passa a enxergar o outro como aliado e não como inimigo, quando entende que sua vida importa e tem valor político, a lógica da violência perde um pouco de espaço, né? Então a universidade vira também um lugar de disputa de narrativa sobre as vidas que merecem viver. A gente vive numa região com histórico de invisibilização. Tem uma produção cultural forte, memórias coletivas, movimentos negros, movimentos de juventude, mas isso não é incentivado, não é divulgado. Então, acho que garantir que a juventude da Baixada acesse a universidade, os editais de cultura, os equipamentos públicos e possa contar sua história é também uma forma de enfrentar a violência, porque onde tem voz, afeto, arte, pensamento crítico, fica mais difícil para a lógica do tiro e mais fácil para a lógica da vida. E indo até a Zona Norte, na Penha, esse movimento também acontece através da mobilização coletiva por organizações como Frente Penha, contexto que dá origem também à Agenda Penha 2030, que será lançada muito em breve, trazendo propostas de políticas públicas construídas coletivamente por moradores e lideranças locais, pensando o futuro da região. A insegurança traz para a comunidade, que acaba sendo isso, assim, as manifestações culturais, populares, que eram muito presentes, né, dentro do Complexo da Penha e que a insegurança pública tem afastado, diminuído. É isso também que a Frente Penha tenta trazer, né? Reunir pessoas para estar na comunidade, viver a comunidade com dignidade, porque tem muita gente que ama mesmo aqui, entendeu? Ama o Parque Ari Barroso, tem memórias desse lugar para fazer piquenique, para viver, para levar família, né? Serra da Misericórdia, enquanto lugar verde
Então, é sobre esses temas que a gente vem conversando na agenda e que esbarra nessa questão de segurança, da insegurança alimentar, da insegurança da saúde, da insegurança do lazer, né? E o nosso potencial de educação, nosso potencial de troca. É esse lugar que a gente quer ser visto e noticiado. Viver com segurança também é conseguir voltar para casa sem medo, é ter uma casa segura, é poder ocupar a rua, a praça, a quadra, os espaços públicos do território com liberdade e pertencimento. É garantir que crianças consigam chegar às escolas protegidas e que jovens possam acessar as universidades, escolher suas profissões, viver plenamente, sem terem suas trajetórias interrompidas pela violência. Porque apesar das operações policiais e da política de morte que atravessa esses territórios, as favelas e periferias continuam produzindo vida, cultura, cuidado e possibilidade de futuro todos os dias. O acesso à educação e à cultura em Queimados, na Baixada, é marcado por contradições assim. De um lado, você tem escola pública, algumas iniciativas de poder público na educação de jovens e adultos, projetos, inclusive áreas de inovações que tentam ampliar oportunidades para a população. Você tem isso. Mas de outro, falta equipamento cultural, falta biblioteca viva, uma biblioteca que atue, né, que as pessoas possam ser convidadas a ser, porque existe, mas você vê ela sempre vazia, né? Então falta essa biblioteca mais viva, falta essa política de permanência para que o jovem não só entre no curso, mas consiga ficar. Acho que os pré-vestibulares comunitários, coletivos culturais, igrejas, periferias, grupos de rua, grupos de arte urbana, acabam assumindo um papel de produção de saber, de arte e de debate político também, né, acho. Então, nesses espaços que muitos jovens têm a primeira experiência de se ver como autor de conhecimento e não apenas como receptor. Então, acho que é por isso que, às vezes, esses espaços acabam crescendo. Talvez seja impossível fazer esse debate sem olhar também para o momento eleitoral que o país atravessa. A gente está em ano eleitoral, onde a gente vai eleger um novo governador. Discutir segurança pública nesse momento é também discutir os projetos de cidades e estado que a gente quer, porque as decisões tomadas nas urnas impactam diretamente a forma como os territórios periféricos e favelados são tratados, se vão continuar sendo vistos como espaços de ausência e confronto ou se passarão a ser reconhecidos a partir do seu grande potencial cultural, educacional, social, que precisam de investimento, cuidado, presença de políticas e garantia de direito. Pensar segurança pública passa também por pensar quais representantes políticos estão comprometidos com pautas que garantam direito à cidade e à preservação da vida. E ouvir quem vive e constrói esses territórios diariamente talvez seja um dos caminhos mais importantes para repensar o que a gente entende como segurança pública. Então, antes de falar sobre estatísticas, operações ou estratégias de governo, a gente precisa conversar sobre o que significa para essa população viver em uma cidade verdadeiramente segura. As estratégias, né, de segurança pública do governo, elas deveriam ser voltadas, em primeiro lugar, para garantir educação pública de qualidade, garantir o lazer, garantir minimamente a empregabilidade. É esse o lugar primeiro de estratégia política. E aí a gente pode não guerrear por pouco, por tão pouco, pelo básico, pelo mínimo. Eu acho que nesse sentido já mudaria muito. Se a gente pensar uma política de segurança pública baseada na garantia de vida, o governo precisa mudar essa lógica de guerra às drogas para uma lógica de cuidado com as pessoas. Isso passa por pelo menos 4 eixos que a gente pensa, eu diria, né? A redução drástica da letalidade policial como controle externo, sério, das instituições de segurança, transparência de dados, responsabilização efetiva de abusos. Segundo, uma política de prevenção que envolva escola de qualidade, trabalho, cultura, esporte como parte, né, da agenda de segurança e não como algo à parte.
Terceiro, a inteligência, a investigação em lugar de helicóptero atirando em área residencial. E, por fim, uma política de drogas que saia do campo exclusivamente policial, né, que é o que a gente vive hoje. E vá para a saúde pública, vá para os direitos humanos, para a segurança pública, para nós, especialmente aqui da Baixada, que é o contrário de caveirão na porta de casa, né, o contrário de operação policial o tempo todo. E esse enxugar gelo de operação policial não tem resolvido nada. A gente precisa pensar o que é realmente que pode dar conta de resolver mesmo as questões de segurança na cidade. Então, para mim, assim, cidade segura não é uma cidade cheia de polícia, não é uma cidade cheia de controle, né? Cheia de aparatos policiais ou aparatos de segurança. É mais que isso, é uma cidade cheia de direitos. Cidade segura é onde o jovem consegue voltar para casa, sair do cursinho, do trabalho, sem ter que consultar um grupo de mensagem para saber se tem operação. É uma cidade que garante trabalho digno, transporte digno, iluminação, saneamento, escola, saúde, cultura, trabalho. E onde a cor da pele nem o CEP vão definir se você vai ser ou não revistado, preso, morto. Então, em termos subjetivos, a cidade segura para mim é aquela que a gente pode ocupar a rua com vida, com feira, com roda de conversa, com slam, né, com sarau, com pré-vestibular e não com medo. Para garantir cidades seguras, também precisamos falar de memória, justiça e reparação. Territórios atravessados historicamente pela violência de Estado carregam marcas que não desaparecem de um dia para o outro. Existem famílias interrompidas e comunidades inteiras obrigadas a aprender a sobreviver em meio ao luto e ao medo. Pensar reparação é reconhecer essas violências, responsabilizar o Estado e garantir que essas populações tenham acesso a direitos, cuidados e políticas públicas que reconstroem possibilidades de futuro. Sem reparação, a violência continua se repetindo como política permanente sobre os mesmos corpos e territórios. É reconhecer oficialmente o dano, porque sem reconhecimento não há reparação. Depois disso, a gente precisa trabalhar para que haja investigação independente, responsabilização dos agentes e dos comandos envolvidos, indenização que não demore uma década para chegar nas mãos das famílias, apoio psicológico, garantia de renda e, obviamente, revisão dos procedimentos que produziram essa violência, porque a reparação, ela não é só pagar a indenização. A gente precisa impedir que isso fique se repetindo, acontecendo de novo e de novo e de novo. E isso exige mudar protocolo, cadeia de comando, investigação, perícia, comunicação oficial sobre o que aconteceu, né? Anos atrás, eu vi uma matéria no Globo falando que o governo do Rio foi condenado a indenizar 80 pessoas por erro, crime ou má conduta de policiais. Isso era mais ou menos 2020. E o valor médio dessas indenizações era de cerca de 100 mil para cada. Vamos pensar nos dias de hoje. Isso dá mais ou menos 60 salários mínimos. Então é 100 mil reais pela perda de um filho, de uma mãe, de um pai, pela destruição de uma família, porque as famílias elas não se recuperam dessa violência. Então eu acho que isso é mais perverso do que a gente pensa, sabe? É uma revitimização. E essa revitimização fica muito clara quando você vai ver a justificativa por pagar tão pouco para essas famílias. Os desembargadores que julgaram essas ações falaram nesses processos, né, que são mencionados nessa matéria do Globo, que uma indenização maior poderia gerar uma espécie de enriquecimento sem causa. Isso existe na legislação brasileira, você não pode enriquecer com o processo. Mas aí você pensa aqui comigo, o judiciário, ele aceita a tese do Estado de que a pobreza dessas famílias reduz o valor da vida delas. Por quê? Pensa aqui comigo. A gente já cansou de ver casos envolvendo famílias de classe média alta, como, por exemplo, acidente aéreo. A média de indenização costuma girar aí em torno de R$500 mil. Ou seja, a vida de uma vítima vale mais do que a outra. A gente pode ter aberto mais questões do que conseguido trazer conclusões nesse episódio, mas a intenção mesmo é te fazer pensar sobre a lógica de violência no Rio de Janeiro hoje, para além da ideia simples de que mais operação é igual a mais segurança, e que essa seria a solução para um estado de alerta permanente que a gente vive no Rio de Janeiro hoje.
tentando te incentivar a olhar para aquilo que continua existindo apesar da violência. As redes de cuidado, a educação popular, a cultura, as lideranças territoriais, os movimentos que seguem disputando futuros possíveis e insistindo no direito de viver plenamente na cidade. Pensar em uma cidade segura pode ser justamente garantir que a vida consiga acontecer sem interrupções. E o primeiro passo para transformar essa realidade é justamente recusar a naturalização da violência como a única resposta possível. Esse foi mais um episódio do Próxima Estação, o podcast da Casa Fluminense. Eu agradeço demais por você ter ficado até aqui. E se você curtiu trocar essa ideia com a gente, compartilha esse episódio com outras pessoas, manda pra alguém do seu território, conversa sobre ele com seus amigos, porque a gente tá em ano eleitoral e precisamos usar o nosso voto para imaginar outras possibilidades de segurança. Essa que também começa pela escuta, pelo diálogo e pela construção coletiva, beleza? Então continue acompanhando o nosso podcast e as redes da Casa Fluminense. Até a próxima!